Fala galera, beleza? Thiago Prado, sou professor de Biologia, continuando aí o módulo 3 do livro 3, tá? Agora a gente vai falar aqui sobre a determinação genética do sexo. Lembra que no primeiro tema a gente falou ali sobre hereditariedade, falamos um pouquinho sobre Mendel, né? Sobre os seus experimentos ali, e agora a gente vai falar sobre a determinação genética do sexo. Tá? Lembrando o seguinte, pessoal, o que determina o sexo do indivíduo é um par de cromossomos, tá? Por isso que a gente fala determinação genética do sexo. Então, a gente vai ter, por exemplo, na espécie humana, tá? Lembra que nós temos 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos, tá? Desses 23 pares, 22 pares são chamados de autossomos. Correto? Por quê? Porque são comuns a homens e mulheres, tá certo? São nesses cromossomos que estão genes que vão determinar características comuns, por exemplo, a posição do coração, a posição dos pulmões, né? A posição da boca, os olhos, o cabelo e tal. Percebam que esses 22 cromossomos são chamados de autossomos, tá? Agora, o último par, que é o par número 23, na nossa espécie, tá? Ele é chamado de heterossomos, ou simplesmente chamado de par sexual, tá? Por quê? Porque são os cromossomos ali que estão ligados à determinação do sexo do indivíduo, tá? E aí, de acordo com essa distribuição cromossômica, tá certo? A gente tem aqui diferentes sistemas, tá? Para a determinação do sexo aí nos diferentes grupos de animais. Então, a gente tem, por exemplo, o sistema XY, tá? Sistema XY que vai estar presente aí em mamíferos, inclusive nós, seres humanos. Então, lembra aquele par sexual ali, o último par, o par número 23, heterossomo, tá? O indivíduo, para ele ser do sexo feminino, ele tem que ser XX, correto? O indivíduo do sexo masculino é XY, correto? Então, esse indivíduo XX, ele é um indivíduo chamado de homogamético. Por que homogamético? Porque ele vai produzir gametas que contenham somente cromossomo X, tá? Já o indivíduo do sexo masculino, ele é chamado de heterogamético, tá? Por quê? Porque ele vai produzir gameta X, tá certo? E vai produzir gameta Y. Então, o indivíduo do sexo masculino produz esses dois tipos de gametas aí, quanto ao cromossomo sexual, correto? De modo que quando o gameta que contém o cromossomo X aqui do macho encontra o gameta aqui da fêmea, né, que é X, vai gerar um indivíduo XX, que é um indivíduo fêmea. Se esse gameta que contém aqui o cromossomo Y encontra lá o gameta feminino, que é X, vai gerar um indivíduo XY, correto? E esse sistema, ele funciona em mamíferos e alguns insetos aí, beleza? Tranquilo? Existe também aqui o sistema X0, tá? E esse sistema X0, pessoal, ele vai ocorrer em algumas espécies, tá? De insetos, mais precisamente aí de ortópteros, tá? Como as baratas aí, por exemplo. Esse tipo, percebam bem, a fêmea é um indivíduo homogamético, tá? E o macho é um indivíduo heterogamético. Só que o macho, ele carrega no seu conjunto cromossômico X0. Ele tem um cromossomo X ali apenas, correto? Então, um dos gametas vai ter o cromossomo X e o outro gameta que ele produzir não vai ter o cromossomo ali, correto? De modo que, quando esse cromossomo X encontra o cromossomo X aqui da fêmea, que é um indivíduo homogamético, a gente vai ter a formação de fêmeas. Quando esse gameta que não tem o cromossomo sexual aqui, que é 0, ele encontra aqui o cromossomo X, vai formar um indivíduo X0, vai formar um indivíduo do sexo masculino aí. Nós temos também o sistema ZW, né? O sistema ZW, ele funciona ali em peixes e aves, tá?
Nesse caso, pessoal, percebam bem, as fêmeas são os indivíduos heterogaméticos, tá? E os machos são os indivíduos homogaméticos. As fêmeas são indivíduos heterogaméticos porque elas possuem cromossomos Z e W. Então, elas produzem gametas que contêm o cromossomo Z e elas produzem gametas que contêm o cromossomo W, tá? Já os machos são ZZ, então eles são homogaméticos, eles produzem apenas gametas que contêm o cromossomo Z, correto? Então, quando o Z encontra o outro Z, ali da fêmea, gera o indivíduo macho. Quando o Z encontra o gameta que contém o cromossomo W, vai gerar um indivíduo fêmea, correto? E temos também aqui o sistema Z0, que vai ocorrer ali em répteis e galinhas, tá? Nesse caso, da mesma forma, olha só, o indivíduo macho, ele é homogamético e o indivíduo fêmea é o heterogamético. Só que perceba que ela vai ter aqui, a fêmea possui apenas um cromossomo Z. Ela não possui o outro cromossomo. Por isso, nós chamamos de Z0, tá certo? Então, quanto à determinação genética do sexo, tá? A gente tem aí esses sistemas, beleza? E aí, pessoal, em relação às heranças, tá? Dos cromossomos sexuais, percebam bem, os cromossomos sexuais aqui, no caso de nós, seres humanos, né? Lembra que o indivíduo heterogamético é o macho e o indivíduo homogamético é a fêmea. Percebam, esses cromossomos, eles vão se emparelhar. É aquele último par de cromossomo, o par número 23 lá, como eu falei. Eles são chamados de heterossomos, tá? Porque eles possuem uma região homóloga, tá certo? Por isso eles vão se emparelhar, mas eles possuem também uma região não homóloga, tá? E aí, nessas regiões não homólogas, é que vai ter os genes que vão determinar ali as características sexuais secundárias do indivíduo, tá certo? É que vai determinar realmente se o indivíduo vai ser ali macho ou fêmea, tá certo? Então, percebam o seguinte, pessoal, olha só. Aqui o cromossomo X, tá? Percebam o tamanho desse cromossomo X. Aqui o cromossomo Y, olha só a região não homóloga. Aqui nessa região não homóloga do cromossomo Y, é que se situam genes específicos que vão determinar lá, por exemplo, o surgimento do pênis no desenvolvimento embrionário, né? O que vão determinar ali, por exemplo, a síntese de testosterona, né? Então, percebam que vai ter ali, nesse local da região não homóloga, os genes que vão determinar as características sexuais secundárias, tá? Dos indivíduos, beleza? E quando existe um gene específico aí na região não homóloga, tá? Do cromossomo X, a gente vai chamar essa herança de herança ligada ao sexo, herança ligada ao X, correto? Que a gente vai perceber que é bem mais comum em indivíduos do sexo masculino do que em indivíduos do sexo feminino. Ah, mas por quê? Porque para a mulher ter ali a característica, né, a herança ali, ela precisa de ter nos dois cromossomos, correto? Se ela tiver em um cromossomo o alelo dominante ali para característica e no outro cromossomo o alelo recessivo, tá certo? Beleza, ela vai ter aquela característica. Mas, se a característica ela for determinada por alelos recessivos, ela precisa de ter os alelos recessivos nos dois cromossomos, correto? O que não é tão comum, beleza? Que a gente vai ver ali os exemplos de daltonismo e hemofilia, por exemplo. Já o indivíduo do sexo masculino, para ele ter ali a característica, por exemplo, daltonismo, como a gente vai ver, basta ele ter o gene defeituoso ali, um gene defeituoso apenas ali no seu cromossomo X. Isso é o bastante para ele ser daltônico. No caso da mulher, para ela ser daltônica, ela tem que ter o gene defeituoso nos dois cromossomos. Compreende? Então, a gente vai ver que existe uma maior quantidade de indivíduos do sexo masculino com
características de herança ligada ao sexo, herança ligada ao X, do que as mulheres propriamente ditas, tá? Quando o gene aí, da característica, por exemplo, hipertricose auricular, o que é isso? Aqueles pelos que crescem na orelha, por exemplo. Esses pelos que crescem na orelha, você pode observar que cresce somente em indivíduos do sexo masculino. Por quê? Essa característica ela é determinada por um gene que está aqui nessa região não homóloga do cromossomo Y. Compreende? Então, perceba, quando está ligado aqui ao cromossomo Y, aquela região não homóloga do cromossomo Y, a gente chama de herança restrita ao sexo. Por quê? Somente indivíduos que têm o cromossomo Y é que vão ter ali a característica. Beleza? Então, pessoal, existem outras características que, nesse caso, serão influenciadas pelo sexo. Tá? A gente vai ter ali, por exemplo, a calvície. Tá? A calvície, perceba que você tem muito maior quantidade de homens calvos do que de mulheres. Tá certo? Por quê? Porque a calvície, ela vai surgir, mais precisamente, na presença de testosterona. Tá? Então, um indivíduo do sexo masculino, com uma alta quantidade de testosterona ali, isso vai desencadear a calvície, se ele tiver ali o gene, tá certo? Então, a gente vai observar que o gene da calvície, em mulheres, ele tem ali ele é recessivo. Já em homens, ele é dominante, correto? Isso, nesse caso, ele é um alelo que está lá naqueles autossomos, naqueles cromossomos que a gente chama de autossomos, não no par sexual, correto? Chama-se herança influenciada pelo sexo, porque daí entra a questão hormonal influenciando nesse processo. Uma outra característica aqui, lembra que somente mulheres é que produzem leite nas mamas, né? Apesar de homens possuírem glândulas mamárias, homens não vão produzir leite. Por quê? Por causa dos hormônios. Então, é influenciado pelo sexo, correto? Lembra que mulheres produzem ali a progesterona, estrógeno, e produzem ali uma alta dose de prolactina também, né? Para a produção de leite e tal. Então, isso é desencadeado, ali é um gene presente nos autossomos, mas nesse caso, ele vai se manifestar em decorrência de alguns hormônios aí produzidos pela mulher. Beleza? Então, olha só, pessoal, herança ligada ao sexo é aquele tipo de herança que está ligada ao cromossomo X, como eu falei. Percebam aqui, ó, daltonismo é uma anomalia ligada à percepção de cores, tá? O indivíduo ele vai ter dificuldade de enxergar principalmente cores vermelho e verde ali, ele vai ter ali uma determinada confusão, tá certo? E aí, percebam, pessoal, o daltônico, né, ele tem deficiência na distinção das cores vermelha, verde e azul. A anomalia é condicionada por um gene recessivo, Dzinho, ligado ao sexo, ou seja, está presente no cromossomo X, sendo a visão normal condicionada pelo gene Dzão, dominante. Indivíduo XDzão, indivíduo normal, é uma mulher normal, correto? Indivíduo XDzão, XDzinho, tá? É uma normal portadora, ela não é daltônica, mas ela é portadora do alelo Dzinho aqui, tá? Que condiciona o daltonismo, por exemplo, beleza? A mulher XDzinho, ela é daltônica. Então, perceba que para a mulher ser daltônica, ela precisa de ter o gene recessivo nos dois cromossomos X dela, tá? Já o homem, não. O homem, ele vai ser daltônico se ele tiver herdado o XDzinho ali, né? O gene defeituoso da mãe, tá certo? Então, vamos supor, essa mulher aqui normal portadora, lá na formação de gameta dela, ela produz gameta XDzão, e ela produz gameta XDzinho, correto? Se o espermatozoide, né, do pai do indivíduo lá, o cromossomo Y, ele encontrar esse gameta XDzinho aqui, vai gerar um indivíduo daltônico, tá? Então, perceba que basta ele ter um gene defeituoso
para ele ser daltônico. Da mesma forma, aqui na hemofilia. Hemofilia é uma anomalia condicionada por um gene recessivo, Hzinho, caracteriza-se pela falta de coagulação do sangue, tá? Então, percebam, pode provocar a morte do indivíduo ali. Perceba, a mulher XHzão, XHzão, ela é normal. XHzão, XHzinho, ela é uma mulher normal, porém ela é portadora do alelo recessivo aqui, tá certo? XHzinho, XHzinho é uma mulher hemofílica, tá? Ela vai sangrar até a morte, tá certo? Antigamente não existia tratamento necessário aí para a pessoa sobreviver. As mulheres entravam ali na puberdade, começavam a menstruar, elas morriam, porque não existia coagulação sanguínea. Morria ali de hemorragia. Hoje tem transfusão, né? Hoje tem ali algumas substâncias químicas que podem retardar aí esse processo, correto? O indivíduo normal, masculino, XHzão Y, mas para ele ser hemofílico, basta ele ter aqui o Hzinho, tá? No seu cromossomo X, um só para ele ser hemofílico, tá certo? Então percebam por que nós temos mais homens aí com herança ligada ao sexo do que mulheres, tá? E aí, pessoal, para a gente compreender melhor a genética, a gente utiliza alguns símbolos, que é o que a gente chama aqui de heredograma ou genealogia. Então, esses símbolos, eles vão facilitar demais a nossa vida. Quando você pegar o exercício lá, tiver lá um quadradinho ou uma bolinha com a setinha, é um indivíduo do sexo masculino. Quando for uma bolinha ou uma bolinha com cruzinha, é um indivíduo do sexo feminino. Quando entre o quadradinho e a bolinha tiver um traço, isso significa um casamento, um cruzamento entre os indivíduos ali. Se tiverem dois traços, é um casamento consanguíneo, por exemplo, primo casar com prima ali, por exemplo, tá? Desse casamento aí, a gente tem as ramificações, que significa que são os filhos, tá, desses indivíduos. Nesses filhos aí, de repente a mulher está grávida e a gente não sabe o sexo da criança. A gente utiliza esse losango aqui, tá? Aqui, nesse caso, são gêmeos monozigóticos, percebam, existe aqui a ramificação com um tracinho aí, tá? Embaixo. Se não tiver o tracinho, são gêmeos dizigóticos, tá? Ou seja, gêmeos bivitelinos, gêmeos diferentes. Aqui, que a gente não sabe a origem dessa gemiparidade aí, né? Se são dizigóticos, se são monozigóticos aí. Quando a gente tiver uma coloração diferenciada no heredograma, isso significa que é o caráter em estudo, né? Uma miopia, um albinismo, uma distrofia, alguma característica em estudo ali. A setinha apontando para o indivíduo, é o indivíduo básico para a investigação genética, e em todo o heredograma a gente vai ver ali numerais romanos e arábicos, né? Os numerais romanos indicam ali a geração e os arábicos vão indicar o indivíduo propriamente dito, a posição dele na família ali. Beleza? Tranquilo? Então, por hoje é só, correto? Posteriormente, a gente vem com o próximo tema. Um abraço.